Oi, turma, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que estejam bem. Na última aula a gente tratou sobre a. Começamos a falar sobre. Nas últimas aulas, começamos a falar sobre metabolismo energético. E na última aula a gente fechou, né, as primeiras partes do metabolismo energético, que trata da respiração celular. Então a gente viu a respiração celular aeróbica, a respiração celular com a presença do oxigênio, que acontece nas células eucariotas, não só, fundamentalmente nas células eucariotas, com a presença da mitocôndria e a presença do oxigênio. Né? Então a gente viu as etapas dessa respiração celular, a fase sem oxigênio, fora do citoplasma, né, a glicólise, e a gente viu as duas etapas que acontecem dentro da mitocôndria, que só ocorrem com a presença do oxigênio, que é o ciclo de Krebs, que acontecia lá ou o ciclo do ácido cítrico, né, que acontecia na matriz mitocondrial, né, na matriz da mitocôndria, e a gente também viu a fosforilação oxidativa, que acontecia lá nas cristas mitocondriais, né, nas cristas que estão presentes na membrana interna da mitocôndria, e era onde fundamentalmente acontecia a maior produção de ATP. Né? Essa última etapa, né, a fosforilação oxidativa, era a etapa, né, em que os aceptores de elétrons, o NADH e o FADH2, né, eles iam liberar esse elétron altamente energético, que é aqueles íons de hidrogênio, para que a gente conseguisse converter, né, essa energia desses elétrons para a produção de ATP, lá no processo de cambiamento dos íons de H+, e no consequentemente funcionamento mecânico da ATP sintase, na formação do ATP e na formação das moléculas de água a partir do oxigênio que a gente respira. Né? Então, esses íons de hidrogênio e junto com esses elétrons, quando eles iam perdendo energia, eles iam formando essas moléculas de água. Então, o oxigênio que a gente respira, muitas vezes se acreditava que o oxigênio que a gente respira ele ia formar o gás carbônico que vai ser eliminado, e na verdade não. O oxigênio vai formar as moléculas de água que são liberadas ao final da respiração celular, e o gás carbônico que ele é tudo formado na etapa anterior, né, que é o ciclo de Krebs, a partir do processo da ligação parte das moléculas, né, duas moléculas, quando a gente tem lá o ácido pirúvico se combinando com a coenzima A, formando a acetilcoenzima A, e aí daí cada uma dessas ligações de cada uma das moléculas de ácido pirúvico, a gente tem a liberação de um CO2, de um CO2, dos gás carbônicos, e durante as duas voltas que o ácido cítrico, né, então quando o ácido oxalacético ele se combinava com a acetilcoenzima A, liberava a coenzima A e formava o ácido cítrico. Então, quando o ácido cítrico dava uma volta completa para voltar a ser ácido oxalacético, depois dava outra volta, já que são duas moléculas de acetilcoenzima A, era que formava as outras moléculas de gás carbônico. Né? Então, essas atividades elas aconteciam nos clínicos. E eu acho que eu não cheguei a dizer nessa aula passada, existe uma série de substâncias, né, que elas inibem a fosforilação oxidativa, né? Uma delas é o cianeto, né? Esse veneno que é utilizado em algumas penas de morte nos Estados Unidos, se não me engano, e o que ela faz? Ela trava a cadeia respiratória, né? Então aqueles aquelas proteínas, né, na membrana interna que vão capturar os elétrons altamente energéticos, bombear os íons de hidrogênio para fora, e ao final, lá na última, que é nas quinas, os tocam no C, né? E aí ao final, que eles iam ter elétron com baixa energia, né? Ele ia ser o oxigênio, ia capturar ele, né? Fazer oxidação com os íons de hidrogênio para formar água. Então o cianeto ele trava essa última proteína da cadeia respiratória, e ele impede que esses elétrons eles sejam transportados. Então ele trava a cadeia respiratória. Se ele trava a cadeia respiratória, ela para de bombear os íons de hidrogênio para a parte externa da membrana interna
da mitocôndria, você primeiro para a produção de ATP. Então ela trava toda a cadeia respiratória, você para de produzir ATP e aí suas células não vão ter mais energia e você vai ter uma tendência a morrer. Existem outros inibidores, a forma de cianuto, só para exemplificar. E existe a fermentação também, que é basicamente apenas a base da glicose, com a diferença do que elas produzem no final. Né? Se é o ácido lático, né, ou o etanol, o alquetil, dependendo aí do tipo de fermentação, dependendo do organismo que é realizado. Hoje a gente vai começar a falar sobre uma outra parte do metabolismo energético, que é a fotossíntese. Então a fotossíntese, ela vem do grego, né, fotos é luz, e esse síntese é de juntar, né, produzir, então síntese significa produzir. Então o processo celular pelo qual a maioria dos seres autotróficos, dos organismos autotróficos, eles produzem substâncias orgânicas. Né? Então, não é só a fotossíntese, que é o mecanismo que nós conseguimos produzir moléculas orgânicas, mas um dos principais mecanismos é a fotossíntese. Lá no começo do mês a gente viu os organismos quimolitosintetizantes, para aqueles que utilizavam a energia das rochas, por isso bastante na teoria autotrófica, da origem da vida. A energia, né, no caso empregada no processo, nesse processo de formação de substâncias orgânicas, ela vem da luz e ela fica armazenada nas moléculas de glicídio, né, na forma do potencial, na forma de energia. Então, o que acontece? A fotossíntese é um processo de conversão da energia luminosa, ou seja, da energia que está contida na luz, para a energia molecular, a energia química contida nos carboidratos, no glicídio. Então a fotossíntese vai pegar essa energia que vem sendo transportada pela luz e convertê-la ao final na energia das ligações químicas do glicídio, e via de regra a gente utiliza o exemplo da glicose para exemplificar esse tipo de molécula orgânica que depois da respiração celular, esses organismos autotróficos, eles vão retirar essa energia contida no glicídio para fazer as moléculas de ATP. E que a gente tenta não confundir fotossíntese com respiração celular. Achar que o organismo ele faz fotossíntese e ele não faz respiração celular. A fotossíntese é a forma como esses organismos autotróficos eles conseguem produzir as moléculas orgânicas que eles vão extrair energia para formar o ATP, certo? Então, são fenômenos completamente diferentes. Então, por exemplo, uma planta que faz fotossíntese, ela também faz respiração celular, ou seja, ela também produz suas moléculas de ATP lá nas suas mitocôndrias, nas suas células. A diferença é que ela faz as duas coisas, ela não precisa se alimentar de outros seres vivos para conseguir obter essas moléculas orgânicas, esses carboidratos, para ela poder extrair energia. Ela mesma produz esses carboidratos. Né? Os tipos mais comuns que a gente tem de fotossíntese são que são realizados pelas plantas, pelas algas, né, marinhas, ou as algas também da indústria, e por algumas bactérias. Né? Algumas bactérias, como se chamam bactérias, que são conhecidas como as algas azuis, e algumas proclorófitas, que são bactérias que provavelmente de origem às algas verdes. Né? Elas vão fazer esse processo de utilizar o gás carbônico, a água, para gerar um glicídio, né, um carboidrato, e gás de oxigênio, como a gente pode observar aqui na forma geral da fotossíntese. Né? Então ela utiliza a água como reagente na água, o gás carbônico, e essa água esse gás carbônico interage com a luz, a parte das clorofila, que a gente fala já, para produzir um glicídio, no caso da exemplificado como a glicose, CCLH2O6, mas tem mais libera água na forma do vapor e libera oxigênio. Esse carboidrato é variado, né? Essa formulazinha aí é que vocês vão encontrar se você for na internet, fotossíntese, vai aparecer essa fórmula aí. Tem autores mais recentes que já defendem que na verdade não se forma uma molécula de glicose, que é essa que está representada aí, CCLH2O6. Na verdade ela vira uma outra substância. Antes de a gente falar um pouquinho disso, praticamente todo o gás oxigênio que existe na atmosfera atual da Terra, né,
Isso fica mais ou menos 21% do volume do ar atmosférico que é formado por oxigênio, então praticamente todo esse oxigênio que existe, né, na atmosfera é resultante de fotossíntese. Ou seja, esse mecanismo fisiológico, né, dos seres fotossintetizantes é o responsável pela presença de oxigênio na atmosfera. Então a gente está aqui respirando o nosso oxigêniozinho porque existem organismos que estão disponibilizando esse oxigênio na atmosfera. Né? Então os cientistas calculam que a cada 2.000 anos todo o oxigênio da atmosfera terrestre é renovado por atividade fotossintetizante. Por atividades fotossintéticas realizadas por plantas, algas, bactérias, bactérias clororóficas e cianobactérias. Fundamentalmente, existem as algas como os principais contribuintes para esse oxigênio atmosférico. Então, mais ou menos a cada 2.000 anos, todo o oxigênio ele é renovado. Né? Então, a fotossíntese ela garante esses seres autotróficos a autossuficiência nas produções orgânicas, porque eles conseguem produzir as substâncias orgânicas que eles vão extrair energia da respiração celular para produzir suas moléculas de ATP. Então eles vão fazer aqueles mecanismos que a gente viu nas últimas aulas a partir desse glicídio aí, que nesse caso a gente está representado pela glicose, a partir da... Ou seja, eles mesmos conseguem fazer isso, ou seja, eles são autossuficientes na produção desses carboidratos, dessas moléculas orgânicas que eles vão extrair energia. E a gente viu lá que nós, né, os seres heterotróficos e outros animais e outros fungos, né, eles vão depender de outros seres vivos, a gente vai depender de outros seres vivos para se alimentar, a gente precisa se alimentar de outros seres vivos ou de parte de outros seres vivos para produzir, para a gente poder extrair, né, essas moléculas orgânicas para que a gente consiga produzir as nossas moléculas de ATP. Né? Então a gente precisa que um ser vivo se alimente de um produtor, a gente se alimenta dele, ou se alimenta diretamente dos produtores, como uma planta, a parte da planta, como o sushi lá tem a água, para conseguir extrair esses carboidratos. Então os glicídios produzidos, os carboidratos produzidos na fotossíntese, eles são utilizados como fonte de energia e de matéria-prima também, né, para a síntese de todos os componentes orgânicos dos seres autotróficos. Né? Por exemplo, lipídios, ácidos nucleicos e por aí vai. Né? Então isso é fundamental para eles. Além de quebrar essas moléculas para extrair energia, eles utilizam também para fazer a produção de outros compostos orgânicos, como os carboidratos, como o amido, que é a reserva energética nas plantas, por exemplo. Ao servir de alimento para os seres heterotróficos, né, os seres autótrofos, né, as substâncias orgânicas produzidas na fotossíntese elas fornecem energia e matéria-prima também para esses outros seres vivos que se alimentam deles. Né? Então, a maioria dos seres vivos ele utiliza, né, em sua respiração celular um gás de oxigênio que também é produzido pela fotossíntese. Então, isso é importante a gente entender isso, né, vocês entenderem isso, porque para a gente ter uma ideia da importância desse processo que é a fotossíntese para a vida na Terra. Ou seja, ele produz as substâncias orgânicas que os seres vivos não fotossintetizantes vão precisar para poder produzir suas moléculas de ATP, produzir suas formas de energia, e eles também são responsáveis, esses organismos fotossintetizantes, eles são responsáveis também pela produção do oxigênio, que esses organismos que não conseguem produzir isso propriamente, esses organismos heterotróficos, nós possamos produzir energia. Ou seja, eles produzem duas substâncias que a gente precisa para produzir, que a gente não consegue produzir, que a gente precisa para produzir energia no nosso corpo. Então você vê como a fotossíntese é um mecanismo que é fundamental para a manutenção da vida no planeta. Né? Vários cientistas eles contribuíram de forma diferente para compreender a equação geral da fotossíntese. Né? Então faz experimentos, né, com ratinhos, tem o Priestley fazia experiências com os ratinhos dentro de tubos fechados que morriam com a falta de oxigênio. Quando eles botavam um ratinho com a plantinha, o bichinho sobrevivia mais tempo, porque a plantinha estava produzindo oxigênio para ele sobreviver. Né? Tem uma série de experimentos gerais para chegar nessa descoberta aí, né? Da equação geral da fotossíntese. Então vários cientistas contribuíram
Uma das principais, né, que depois que vários cientistas foram chegando dessa forma, e o Calvin, né, que é um cientista na década de 40, ele, ele foi bastante importante para a compreensão de como a clorofila, presente nesses organismos fotossintetizantes, ela era fundamental na produção, nessa relação ele e o outro cientista, o Van Mill, de como a fotossíntese era importante no processo de captura da luz solar, no processo de conversão dessa energia. Apesar de a gente utilizar, como eu falei, na maioria do caso a glicose, hoje em dia alguns cientistas já dizem que na verdade não é a glicose que é produzida, né? Que na verdade essa equação ela é mais reduzida. Seria 3 gases carbônicos, tudo pela metade, né? 3 gases carbônicos, 6 moléculas de água, 3 moléculas de oxigênio produzidas, 3 moléculas de água produzidas. E na verdade não seria a glicose, seria um outro glicídio que a gente chama do PEGAL, né? Que é o trifosfato de gliceramide. E aí esse PEGAL ele rapidamente seria convertido em amido, né? Que é um polissacarídeo, ou em sacarose, que é um disacarídeo. Mas isso não é tão... isso não vai trazer tanta diferença para o contexto geral da explicação da fotossíntese, certo? Então a gente não precisa se preocupar tanto com isso não. Mas estou falando isso porque pode ser que por um acaso vocês podem pegar uma questão mais moderna e se deparar com esse PEGAL, certo? É só uma atualização dessa forma da fotossíntese mais recente. Mas eu acho que na maioria dos casos vai aparecer dessa forma aqui, né? Nas plantas e nas algas, a fotossíntese ela ocorre no interior das organelas que a gente chama de cloroplastos, que a gente estudou lá atrás, né? Nas organelas citoplasmáticas. Né? As organelas citoplasmáticas são organelas que têm a cor verde, né? Essa cor verde dos cloroplastos, ela se deve à presença do pigmentozinho, que é a clorofila. Né? Essa clorofila que está escrita aí, que é a substância orgânica que ela é capaz de absorver a energia do Sol, a energia luminosa, na verdade não do Sol, a energia da luz, e transformá-la em energia potencial química. Essa energia potencial química ela vai ficar armazenada nas moléculas orgânicas que são produzidas no final, no caso aí o glicídio e a glicose. Então é a clorofila que dá a cor verde típica, né, das folhas das plantas. Então geralmente nas plantas que você vê essas partes mais verdes, são partes em que provavelmente ela está realizando fotossíntese, que as células dessas plantas, nessas partes tem bastante cloroplasto. Nem todas as células das plantas fazem fotossíntese, né? Geralmente essas vezes. Né? Então o cloroplasto, ele é envolto, como a gente viu lá atrás, ele é envolto por duas membranas lipoproteicas, né? Então uma membrana interna e uma membrana externa, bem semelhante às mitocôndrias. Né? A clorofila ela está especificamente associada a uma parte da membrana interna do cloroplasto que a gente chama de membrana tilacoide. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Então aqui tem a estrutura aqui então a gente tem a folha lá, tem as células e a gente tem aqui, pronto, aqui. Então lá a gente está aqui naquele canto onde são ligados de cloroplasto, né? Tem a membrana externa, tem a membrana interna e aí você tem essas bolsinhas aí, né? Então a clorofila está justamente nessa parte aí que está escrita tilacoide, né? Então, a gente chama esse tilacoide, é uma membrana tilacoide, essa membrana tilacoide ela apresenta inúmeras dobras, né? Ou seja, várias dobras formando tubos e bolsas achatadas, que é esse grânulo aí. Então essas bolsas a gente chama de grânulo, né? Então ela é como se fossem várias bolsinhas empilhadas e tem essa membrana tilacoide, né? Então esse bolinho é o grânulo, o conjunto de grânulos a gente chama de grana. Grana é o plural de grânulo. Então tá nessa parte aí a membrana tilacoide que vai ter onde a clorofila está presente nessa membrana tilacoide. Né? Então as cavidades internas desses tubos e bolsas membranosas elas se comunicam internamente. Então essa parte dessas bolsinhas aí, elas são ligadas por dentro, que a gente chama do lumen do tilacoide. Né? Então o lumen seria esse espaço dentro dessas sacolinhas aí. Externamente a membrana tilacoide há um fluido, né? Tem um líquido que preenche o restante do cloroplasto que a gente chama de estroma. Então a estroma é o líquido que vai preencher a parte interna aí do cloroplasto, né? E a membrana tilacoide é onde está presente a
a clorofila, ela está empilhadinha nessas bolsas que a gente chama de grano. Essa parte interna, essas partes internas se comunicam nessa parte que a gente chama do lumen do tilacoide. Né? As bactérias fotossintetizantes, apesar de não ter cloroplastos, elas apresentam sistemas membranosos, né, no citoplasma, parecidos com essa organização de cloroplastos de plantas e de algas. Né? Elas teriam esses sistemas aí de tilacoides, entre aspas, né, parecidos. Né? A fotossíntese ela é separada em 4 etapas. Né? A fotossíntese das plantas ela pode ser dividida na primeira etapa, que é o processo de absorção da luz. Uma segunda etapa, que é o processo de transporte de elétrons que vão ser liberados na excitação da clorofila. Então, esse transporte de elétrons ele leva à redução de aceptores de elétrons bem parecidos com o da respiração celular, mas são outros. Né? Nesse caso, a gente tem o NAD e o NADH. Né? Nesse caso aqui a gente tem o NADP e o NADPH. Né? Lá na respiração celular a gente então para não confundir. Né? A gente tinha lá o NAD+, e o FADH, né? E o FAD, né? Que formava lá o NADH e o FADH2. Né? Nesse caso a gente tem o NADP+, né? O NADP+, e o NADPH+, que são aceptores elétricos. Então a gente vai ter uma etapa em que a gente vai ter produção de ATP e tem uma quarta etapa que a gente vai ter a fixação do carbono, que é o processo de conversão do CO2 em glicídio, no caso aí, no carboidrato, na glicose. Essas 3 primeiras etapas, a absorção de luz, transporte de elétrons e a produção de ATP, elas são catalisadas por proteínas, né, enzimáticas que fazem parte da membrana tilacoide. Então, essas 3 primeiras etapas elas acontecem na membrana tilacoide. Né? As reações que levam à produção Então a gente vai ter essas duas diferenças. Então a gente vai ter essas 2 etapas. Então a fotossíntese ela tem início, né, com a absorção de energia luminosa, né, por moléculas de clorofila presentes nessa membrana tilacoide. E a energia luminosa absorvida, né, ela energiza os elétrons da clorofila. Então esses elétrons da clorofila, quando recebem essa energia, eles se energizam, né, e eles se tornam excitados, muito carregados energeticamente, e eles excitados eles tendem a saltar. Né. E quando esses elétrons eles saltam, eles são capturados por aceptores de elétrons, né, que a gente chama de aceptor Q. A gente vê isso com calma. Vou falar um pouquinho das etapas de forma simplificada, porque depois quando a gente for ver os esqueminhas dos fotossistemas, é um negocinho meio abstrato para a mente. Né? Então a clorofila excitada, né, por essa luz, né, recupera seus elétrons perdidos. Eles retiram esses elétrons das moléculas de água que entram lá que as plantas absorvem lá no início na reação de fotossíntese. Né? Então elas perdem os elétrons, mas elas recuperam seus elétrons a partir dos elétrons que estão presentes na molécula de água. Né? Então, ao ter elétrons removidos, as moléculas de água, né, elas se decompõem, né, formando os prótons de hidrogênio, né, os hidrogênio mais, né, os íons, e átomos livres de oxigênio. Né. Esses últimos, né, os átomos de oxigênio, eles se unem imediatamente a 2 a 2, né, em 2, né. Então, oxigênio com oxigênio, oxigênio com 2 de 2, produzindo a molécula de oxigênio que a gente respira. Né? Então, essa reação de decomposição da água, a gente chama de fotólise da água, a etapa da fotólise da água, né? Que é conhecida como chama também da reação de Rio. Né? Então, ele quebra a molécula de água, esses elétrons que são liberados, eles vão recompor os elétrons perdidos da clorofila, e o oxigênio livre ele vai se combinar em 2 de 2 e formar o gás oxigênio. Né? Então o gás oxigênio produzido na fotólise da água, né, nesse processo de quebra da água, é liberado para o meio, os elétrons repõem os que foram perdidos pela excitação da clorofila, e os prótons eles terão diversos destinos. Né? Eles vão servir para várias coisas, a gente vê isso mais para frente. Os elétrons que são, né, então, quando a clorofila é excitada e libera esses elétrons, deixa eu botar aqui logo, a gente consegue ver aqui. Então seria mais ou menos isso, né?
Então a luz, os fótons da luz atingem a clorofila, esses elétrons excitados eles disparam. Então ele vai para o estado excitado, nesse estado excitado ela libera luz, calor, e aí esses elétrons que são... alguns eles podem voltar para o fotossistema, mas nesse caso aí, na fluorescência aqui, né? Na produção de luz. Mas esses elétrons, quando eles são excitados, eles são capturados por receptores de elétrons, né? E aí na fotólise da água esses elétrons são devolvidos. Então esses elétrons da clorofila, ao serem excitados, né, pela luz, eles ficam, porque eles recebem muita energia, então eles saltam e para fora da molécula de clorofila, né, e eles passam então através de cadeias transportadoras de elétrons bem parecidos com aquele da mitocôndria, aquelas cadeias que transportam os elétrons, elas vão passando por várias proteínas transportadoras, e nessas cadeias de elétrons elas são transferidas em sequência de um receptor para o outro, liberando parte da energia na forma de luz, como vocês podem ver aqui. Então, à medida que ela vai passando de um receptor para o outro, ela vai liberando luz. O último receptor de elétrons das cadeias transportadoras do cloroplasto é o que a gente falou agora, que é o NADP, certo? Que é um receptor de elétrons que vai capturar. Então essa substância ela é diferente da mitocôndria, no lugar do hidrogênio, ela tem um fosfato no lugar do hidrogênio, do NADH, certo? É um NADP. Então elas vão capturar esses elétrons, os elétrons vão perdendo energia até que o NAD consiga capturar ele, e nesse processo ela vai liberando luz, né? A energia liberada pelos elétrons em sua passagem, né, por essa cadeia transportadora de elétrons, é usada para forçar a passagem de prótons H+, através da membrana tilacoide, né? Então aqueles H+, que ficaram soltos lá da água, parte desses prótons, eles se deslocam para a região do estroma do cloroplasto, que é aquela região lá que tem aquele líquido, né, fora da membrana tilacoide, e ele força esses prótons se locarem do estroma para dentro do lumen do tilacoide, para dentro daqueles sacos, né, onde eles vão se acumulando. Então, devido à alta concentração, vai funcionar como ATP sintase. Pela alta concentração de íons H+, eles tendem a se difundir do lumen de volta ao estroma, e nesse processo a gente vai ter então, ATP sintase lá, que vão produzir ATP, né? Bem parecido com o da respiração celular. Isso também pode acontecer em outro processo que a gente chama de quimiossíntese, que é a produção produção de carboidratos sem ser pela luz, né? Então, na fotossíntese, a energia usada no bombeamento dos íons H+, para o lumen do tilacoide do estroma, né? Elas vêm diretamente da luz. E a produção de ATP a partir do ADP, esse processo a gente chama de fotofosforilação. Então a fotofosforilação vai ser esse processo de produção de ATP. Então essa energia para bombear, ela vem da luz, propriamente da luz, e esse ATP ele vai ser produzido, né? A fixação do carbono, ele vai utilizar o NADPH, que a gente conseguiu lá no transporte de elétrons, né? E o ATP gerado, né? Nessa fase aqui da produção de ATP, elas vão respectivamente essas duas etapas da fotossíntese, né, elas vão fornecer aquele hidrogênio que estava se liberando, né? Parte desse hidrogênio vai ser para a produção de ATP e parte desse hidrogênio também, e essas substâncias elas vão funcionar para a produção do glicídio. Então os bioquímicos, né, chamam-se de processo de fixação do carbono, e essas transformações acontecem a partir do gás carbônico absorvido, do ATP gerado na produção de ATP aí na membrana tilacoide, dos receptores de elétron no ADPH+, e dos íons de hidrogênio que foram liberados no processo de fotólise da água. Então, as três etapas que vêm antes, nessas três etapas que vêm antes da fixação do carbono, a fotólise da água, o transporte de elétrons com produção de NADPH e a síntese de ATP, elas dependem diretamente da luz, ou seja, elas só acontecem na presença de luz. Então elas são chamadas de etapas fotoquímicas ou da fotossíntese, ou que chama também de reações claras, reações de claro, né? Ou seja, de reações na luz. A fixação do carbono ela independe diretamente da luz, né? Se tiver ATP e NADPH+, disponíveis, ela vai ocorrer mesmo no escuro. Então a gente chama essa última etapa da produção do carboidrato, propriamente dito, de etapa química ou de reações no escuro, certo?
chama de escuro é porque não tem a luz diretamente, né? Mas a gente tem alguns autores que preferem não utilizar. Para a gente fechar aqui essa aula, que foi. Não se preocupe não, você pensava que você falou um bocado de coisa, mas eu falei já para vocês ficarem com essas coisas na mente, que na próxima aula a gente vai ver os esqueminhas um por um, as etapas um por um, e vocês já vão ter ideia do que eu estou falando, né? De onde tem síntese de ATP, de onde tem fotólise da água, da captura desses elétrons, para vocês já terem ideia quando a gente for falar com calma de cada uma dessas etapas, certo? Só dei uma boa adiantada para vocês já terem ideia do que acontece. E a gente tem, só para fechar rapidinho, aí, os fotossistemas, né? Na membrana tilacóide dos cloroplastos, as moléculas de pigmentos fotossintetizantes, que vão ter lá clorofila A, né? Elas encontram-se presas, né, a proteínas que estão presentes na bicamada de lipídios, né? E que formam unidades de captação de luz que a gente chama de complexo antena. São essas bolinhas azuis aí, vocês estão vendo. As várias centenas dessas moléculas de pigmento que compõem cada um desses complexos atuam como se fosse uma antena, né? Então elas capturam a luz e transferem a energia dos fótons para duas moléculas de clorofila A que vão funcionar como o centro de reação. Vocês podem observar aí no esqueminha. Então as moléculas de clorofila A do centro de reação, elas vão transferindo seus elétrons excitados para um aceptor, então, de elétrons, né? E aí dá início ao processo de fotossíntese, né? Então o conjunto constituído pelo complexo antena, pelo centro de reação e pelos aceptores de elétrons é o que a gente chama de fotossistema, que a gente vai estudar na próxima aula os fotossistemas, né? Então este esquema que está aí, você vê lá o complexo antena vai capturar esses fótons e vai transferindo entre as moléculas de energia, e esses elétrons excitados que vão saltando, eles vão capturados pelas moléculas receptoras de elétron que está bem aqui, e vai dando início a essas reações. Tem um pigmento que esse amarelo que estão vendo ali, que tem a molécula de carotenoide. Lá do outro lado, os carotenoides, eles são pigmentos acessórios que estão presentes nas plantas, nas algas. São outros pigmentos que não são a clorofila, né? Eles apresentam uma cor amarela, laranja, alguns têm um carotenoide são vermelhos, e eles absorvem luz com comprimento de onda diferente dos absorvidos pela clorofila, né? A clorofila, ela vai pegar aqueles tons de luz, a clorofilada mais do azul, né, por aí, ela reflete o verde. Algumas conseguem capturar a clorofila B, que é mais desse tom de verde, do espectro da luz, né? Esses carotenoides, eles auxiliam, certo? Então aqui foi uma bela de uma introdução à fotossíntese. Na próxima aula a gente vai ver essas etapas fotoquímicas e as etapas químicas, ou seja, fase clara, fase escura, e ver um pouquinho dela, dos fotossistemas e como é que vai acontecendo cada um. Qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo, certo? Tchau!